Olá, Igreja do Senhor. Bom dia, boa tarde e boa noite conforme a hora que você assistir a esse estudo. Graça e paz da parte de Deus o Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo, o Filho, Salvador dos escolhidos. O canal Teologia Reformada Alcemir Júnior apresenta a natureza da Escritura. Na sessão anterior vimos como é importante o estudo da teologia, e o quanto necessário é para uma profissão de fé saudável. Nessa sessão nós veremos a importância das Escrituras, e sua natureza. Provamos na sessão anterior sobre uma boa teologia que a Escritura é a autoridade definitiva no sistema cristão, e que nosso conhecimento de Deus depende do estudo de uma boa teologia reformada. Agora, com o auxílio do Espírito de Deus, estudaremos sobre os atributos da Escritura, e sua natureza. A natureza da Escritura. Devemos enfatizar a natureza verbal ou proposicional da revelação bíblica. Numa época em que muitos menosprezam o valor de palavras, em prol de imagens e sentimentos, devemos notar que Deus escolheu se revelar através das palavras de Deus, e da linguagem humana. A comunicação verbal é um meio adequado de transmitir informação sobre Deus. Isto não somente afirma o valor da Escritura como uma revelação divina significante, mas também o valor da pregação e da escrita como meios para comunicar a mente divina, como apresentada na Bíblia. A própria natureza da Bíblia como uma revelação proposicional, testifica contra as noções populares de que a linguagem humana é inadequada para falar sobre Deus, que as imagens são superiores às palavras, que a música tem valor maior que o da pregação, ou que as experiências religiosas podem ensinar mais a uma pessoa, sobre as coisas divinas, do que o estudo bíblico e doutrinais. Alguns argumentam que a Bíblia fala numa linguagem que produz vívidas imagens na mente do leitor. Contudo, esta é somente uma descrição da reação de alguns leitores, outros podem não responder do mesmo modo às mesmas passagens, embora eles possam captar a mesma informação delas. Assim, isso não conta contra o uso de palavras de Deus como a melhor forma de comunicação teológica. Se imagens são superiores, então, por que a Bíblia não contém nenhum desenho? Não seria a sua inclusão a melhor maneira de se assegurar que ninguém formasse imagens mentais errôneas, se são elas deveras um elemento essencial na comunicação teológica? Mesmo se imagens fossem importantes na comunicação teológica, o fato de que Deus escolheu usar palavras-imagens ao invés de desenhos reais, implica que as palavras são suficientes, se não superiores. Mas além de palavras-imagens, a Escritura também usa palavras para discutir as coisas de Deus em termos abstratos, não associados com quaisquer imagens. Uma figura não vale mais do que 1000 palavras. Suponha que apresentemos um desenho da crucificação de Cristo a uma pessoa que não tenha qualquer conhecimento cristão. Sem qualquer explicação verbal, seria impossível para ela constatar a razão para sua crucificação e o significado dela para a humanidade. A imagem em si mesma não mostra relação alguma entre o evento e qualquer coisa espiritual ou divina. Ela não mostra se o evento foi histórico ou fictício. A pessoa, ao olhar para o desenho, não saberia se Cristo ao ser executado e morto era culpado de algum crime, e não haveria como saber as palavras que ele falou enquanto estava na cruz. A menos que haja centenas de palavras explicando a figura, a imagem, por si só, não tem nenhum significado teológico. Mas, uma vez que há muitas palavras para explicá-la, alguém dificilmente necessitará de imagem. O ponto de vista que exalta a música acima da comunicação verbal sofre a mesma crítica. É impossível derivar qualquer significado religioso da música, se ela é executada sem palavras. É verdade que o livro de Salmos consiste de uma grande coleção de cânticos, provendo-nos com uma rica herança para adoração, reflexão e doutrina. Contudo, as melodias originais não acompanharam as palavras dos salmos, nenhuma nota musical acompanha qualquer um dos cânticos na Bíblia. Na mente de Deus, o valor dos salmos bíblicos está nas palavras, e não nas melodias. Embora a música desempenhe um papel na adoração cristã, sua importância não se aproxima das palavras da Escritura ou do ministério da pregação. Com respeito às experiências religiosas, até mesmo uma visão de Cristo não é de mais valia do que 1000 palavras da Escritura. Não se pode provar a validade de uma experiência religiosa, seja uma cura miraculosa ou uma visitação angélica, sem o conhecimento da Escritura. Os encontros sobrenaturais mais espetaculares são vazios de significado sem a comunicação verbal para informar a mente. O episódio inteiro de Êxodo não poderia ter ocorrido se Deus houvesse permanecido em silêncio quando apareceu a Moisés, através da sarça ardente.
Quando Jesus apareceu num resplendor de luz, na estrada de Damasco, o que teria acontecido se ele se recusasse a responder quando Saulo de Tarso lhe perguntou: "Quem és, Senhor?" A única razão pela qual Saulo percebeu quem estava falando com ele, foi porque Jesus respondeu com as palavras: "Eu sou Jesus, a quem persegues", Atos 9 versos 3 a 16. As experiências religiosas são sem significado, a menos que acompanhadas palavra de Deus comunica verbalmente, transmitindo conteúdo intelectual. Uma outra percepção errônea com respeito à natureza da Bíblia é considerar a Escritura como um mero registro de discursos e eventos reveladores, e não a revelação de Deus em si mesma. A pessoa de Cristo, suas ações e seus milagres revelavam a mente de Deus, mas é um engano pensar que a Bíblia é meramente um relato escrito deles. As próprias palavras da Bíblia constituem a revelação de Deus para nós, e não somente os eventos aos quais elas se referem. Alguns temem que uma forte devoção à Escritura implique em estimar mais o registro de um evento revelador do que o evento em si mesmo. Mas, se a Escritura possui o status de revelação divina, então tal preocupação não tem fundamento. Paulo explica que toda Escritura é soprada por Deus. 2 Timóteo 3 verso 16. A própria Escritura foi soprada por Deus. Embora os eventos que a Bíblia registra possam ser reveladores, a única revelação objetiva com a qual temos contato direto é a Bíblia. Visto que a elevada opinião da Escritura que advogamos aqui é somente a que a própria Bíblia afirma, os cristãos devem rejeitar toda doutrina exposta como sendo da Escritura que comprometa nosso acesso à revelação infalível de Deus. Sustentar uma opinião inferior sobre a Escritura destrói a revelação como autoridade última de alguém, e então, é impossível superar o problema de epistemologia resultante. Enquanto uma pessoa negar que a Escritura seja a revelação divina em si mesma, ela permanece sendo apenas um livro, e essa pessoa hesita em lhe dar reverência completa, como se fosse possível adorá-la excessivamente. Há supostos ministros cristãos que pressionam os crentes a olhar para o Senhor do livro, e não para o livro do Senhor, ou para algo com esse objetivo. Mas, visto que as palavras da Escritura foram sopradas por Deus, e aquelas são a única revelação objetiva e explícita de Deus, é impossível olhar para o Senhor sem olhar para o seu livro. Visto que as palavras da Escritura são as próprias palavras divinas, alguém está olhando para o Senhor somente até onde estiver olhando para as palavras da Bíblia. Nosso contato com Deus é através das palavras da Escritura. Provérbios 22 verso 17 a 21 indica que confiar no Senhor é confiar em suas palavras. Preste atenção e ouça os ditados dos sábios, e aplique o coração ao meu ensino. Será uma satisfação guardá-los no íntimo e tê-los todos na ponta da língua. Para que você confie no Senhor, a vocês hoje ensinarei. Já não lhe escrevi conselhos e instruções, ensinando-lhe palavras dignas de confiança, para que você responda com a verdade a quem o enviou. Deus governa a sua igreja através da Bíblia, portanto, nossa atitude para com ela reflete nossa atitude para com Ele. Ninguém que ama a Deus não amará as suas palavras da mesma forma. Aqueles que declaram amá-lo, devem demonstrar isso por uma obsessão zelosa para com as suas palavras. Como eu amo a tua lei! Medito nela o dia inteiro. Como são doces para o meu paladar as tuas palavras! Mais que o mel para minha boca. Salmo 119 verso 97 e 103. O temor do Senhor é puro, e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro, são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Salmo 19 verso 9 a 10. Uma pessoa ama a Deus somente até onde ame a Escritura. Pode haver outras indicações do amor de alguém para com Deus, mas o amor por sua palavra é um elemento necessário, pelo qual todos os outros aspectos da nossa vida espiritual são mensurados. Disse o pregador: como eu amo a tua lei! Medito nela o dia inteiro. Como são doces para o meu paladar as tuas palavras! Mais que o mel para minha boca. Escondi as tuas palavras em meu coração para não pecar contra o Senhor. Louvado seja Deus por sua poderosa palavra escrita, o Verbo vivo de Deus, que por meio maravilhoso veio ao mundo para realizar toda a vontade de Deus de forma perfeita, e salvar aqueles a qual Deus escolheu antes da fundação do mundo. Efésios 1 verso 3 a 6. Irmãos, que maravilhoso estudo! Na próxima sessão estaremos trazendo sobre a existência de Deus, sobre os atributos de Deus, e sobre as obras de Deus.
Amém, irmãos? Nos ajude a divulgar a palavra de Deus, inscrevendo-se, deixando aquele like abençoado, comentando e compartilhando os vídeos aqui em nosso canal. Fazendo isso, você estará contribuindo com a evangelização de toda criatura, como nos foi ordenado pelo Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Até a próxima sessão.